O que o pai faz ao ouvi-lo gritar é meu irmão. Choca o milionário e a mendiga negra. A música suave ecoava pelo salão repleto de pessoas bem vestidas, risos nervosos e olhares cheios de ambição. A gala de caridade em São Paulo era uma exibição de luxo. Cristais brilhando, vestidos brilhantes, uma ode ao poder e à riqueza. No centro do palco, Rafael Almeida, o renomado milionário, tinha tudo que um homem poderia desejar. Justamente naquele momento, ele se preparava para discursar sobre solidariedade e a importância de ajudar os mais necessitados, quando, abruptamente, um grito cortou a atmosfera festiva. É meu irmão! Os olhares se voltaram para a origem da voz. David, seu filho de apenas 10 anos, corria feito um furacão em direção a uma mulher em pé, perto da entrada, vestida de forma simples e com o olhar perdido. O choque estava estampado no rosto de Rafael. Como assim, irmão? Ele nunca tinha mencionado ter outros filhos. A multidão murmurava, perplexa, enquanto Amê. O ar parecia denso, carregando o peso de segredos não ditos. Maraia, a mulher que todos olhavam, era uma figura trágica, com a pele escura e marcada pela vida nas ruas. Mas havia algo familiar em seus olhos. Ela havia conhecido Rafael em outra época, em um mundo que parecia distante, onde os dois eram apenas jovens sonhadores. Forçada a deixar seu filho logo após o nascimento por circunstâncias que ela ainda não conseguira evitar, agora se via diante do homem que nunca soube que tinha um herdeiro. Rafael, aturdido, sentiu um nó se formar em seu estômago. E se David realmente tivesse um irmão, a verdade do que havia construído começou a desmoronar como um castelo de cartas. Todos os sorrisos e aplausos que costumavam acompanhá-lo se tornaram sombras de uma realidade que ele havia ignorado. O olfato de Maraia, a mistura de perfume de rua e desespero, era tão intenso que quase lhe fazia sufocar. As paredes daquela gala, elegantemente decorada, pareciam se fechar sobre ele. Você! Mas a voz de Davi, firme e cheia de emoção, era inabalável. Ele é meu irmão, papai. Nós vivemos juntos no orfanato. As palavras reverberaram pelo salão como um trovão, arrastando as conversas murmuradas para um fervilhar de murmúrios e olhares inquisitivos. A pressão aumentava. A reputação de Rafael, construída com tanto esforço, estava prestes a se desfazer. Mas não apenas isso. Dúvidas sobre as bases de sua fortuna começaram a surgir também. O que ele havia ocultado? Será que os segredos eram mais profundos do que histórias de sucesso? Tornou-se um jogo perigoso entre amor e poder, entre a família que nunca conheceu e a riqueza que o isolava. Enquanto Maraia encarava Rafael, um turbilhão de emoções a dominava. Ela queria tanto seu filho, mas enfrentava o medo de ser rejeitada pelo homem que detinha o mundo. Os olhares do público, agora cada vez mais curiosos e julgadores, tornavam a situação insuportável. O que aconteceria a seguir? A gala de caridade que prometia ajudar os mais necessitados, agora carregava os ecos de um drama familiar explosivo, pintando um quadro de incertezas, segredos e anseios. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os murmúrios na sala aumentavam. Rafael sentia o olhar pesado de Mariah. Uma carga que parecia empurrá-lo para o chão. Seus pensamentos giravam em torno da revelada. Como você pode dizer isso, David? A voz dele tremia, mas a firmeza na resposta do garoto era como uma braçada de água fria. Eu sei o que estou dizendo. Ele é meu irmão, papai. O pequeno segurava a mão de Mariah com tanta força que era como se, ao perdê-la, ele estivesse preso em um pesadelo. Rafael estava a ponto de argumentar, mas então a porta principal da gala se abriu mais uma vez. Um vento gélido atravessou o salão luxuoso, trazendo uma figura surpreendente. Era um homem de meia-idade, com o cabelo grisalho e um olhar profundo que poderia perfurar qualquer alma. Ele usava um terno simples, mas com um ar de autoridade que imediatamente fez as cabeças se virarem. O ambiente, que antes estava carregado de tensão, agora se calou em um instante. Rafael! A voz do homem ecoou pela sala e todos sentiram a gravidade da presença dele. Rafael, confuso, olhou para o stranger. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro. Meu nome é Miguel. Sou o seu pai. As palavras dele caíram como uma bomba. O choque pela revelação limpou as expressões da sala, como um pano umedecido numa tela manchada. Rafael balançou a cabeça, negando, tentando afastar o que estava ouvindo. Ele sabia que seu pai havia falecido anos atrás. Não! Você não pode ser! Ele morreu! Suas mãos tremiam, a confusão começando a transbordar como um copo cheio demais. Não! Filho! Eu estava lá! Miguel respirou fundo, um relance de dor na sua expressão. Fui forçado a me afastar, por razões que você não conhece. Por favor, escute. Você tem um irmão que foi levado de você. David não é o único. A sala ficou. A figura imponente de Miguel o encarava, um eco de algo que ele tentou esquecer. Mariah olhou para Miguel, agora com a emoção pulsando. Então você realmente é o pai dele? O tom dela era uma mistura de esperança e desespero. Sim, e não só de David. Existe outro filho, Mariah. Um que não sabe quem é. Um que foi levado para longe. E eu procurei por anos. Agora você precisa entender, Rafael. Sua vida construída em mentiras está prestes a desmoronar. A sinceridade no olhar de Miguel era cortante. Rafael deu um passo para trás, a confusão tomando conta dele. A reputação, o sucesso, a vida que ele viveu até aqui, tudo podia ser um castelo de areia prestes a ser engolido pelas ondas. Ele se sentia sufocado. O burburinho na sala se intensificou. Alguns começaram a sussurrar, a perguntar o que estava acontecendo. Rafael sentiu seu coração acelerar. Como ele poderia lidar com isso? Uma nova realidade se formava diante dele. E ele sentia que perdia o controle a cada segundo que passava. Rafael, precisamos conversar. Agora! Miguel insistiu, estendendo a mão num gesto de urgência. Mas a cena da gala, que antes era um exemplo de glamouroso, agora se tornava um tribunal de juízos e acusações. As multiplicidades de olhares e julgamentos pesavam sobre Rafael como uma cortina escura. E ali, paralisado, ele percebeu que o que veio naquele momento era apenas o começo de algo muito mais profundo e devastador. Todas as verdades ainda estavam por vir, e ele não sabia se poderia suportar o que estava prestes a descobrir. Rafael sentiu o mundo se desintegrar ao seu redor. A revelação de Miguel o atingiu como uma avalanche,
Mentes e vozes ao seu redor desapareciam, enquanto ele lutava para entender. Um irmão? Outro filho? A mente dele girava como uma montanha-russa descontrolada. Como ele pôde ignorar isso por tanto tempo? A sala estava em silêncio, mas o peso do olhar de Miguel o apertava como se quisesse esmagá-lo. "Você está mentindo!" Rafael gritou, sua voz ecoando com uma mistura de incredulidade e dor. O olhar de Miguel, sereno e triste, apenas aumentava a confusão. "Por que não me contou antes? Por que agora?" "Você não entende o que isso significa." A pressão estava subindo, e o murmúrio da multidão começou a voltar como uma maré. Os rostos que um dia o reverenciavam agora estavam repletos de espanto e curiosidade. Maraia, confusa, lançou um olhar inquieto entre Rafael e Miguel. As pessoas começaram a sussurrar, e Rafael sentiu o ar se tornar mais denso, quase irrespirável. E se tudo isso for um plano, um golpe para me desestabilizar? A raiva pulou à superfície, mesmo que a dúvida já estivesse plantada. David, ao seu lado, parecia tão perdido quanto ele. O pequeno garoto olhava para Rafael, buscando uma confirmação, um entendimento que ele não conseguia oferecer. De repente, Miguel deu um passo à frente. "Rafael, não estou aqui como seu inimigo. Estou aqui para te salvar. Estamos correndo perigo." O tom urgente da sua voz soou como um grito em meio ao silêncio. Rafael congelou, a mente agora cheia de perguntas. Perigo? O que ele estava dizendo? Antes que pudesse questionar, um grupo de homens entrou na gala. Vestidos de preto, eles eram mais do que imponentes. Afastaram-se da porta com um ar ameaçador. A atmosfera mudou rapidamente, um clima de pânico começando a se espalhar pela sala. Rafael não sabia quem eram, mas a expressão deles falava por si só. Eles estavam ali com um propósito. "Rafael Almeida!" Um dos homens gritou, a voz dura como aço. "Você é nosso alvo. Venha conosco." O olhar dele causou um frio na espinha de Rafael. Ele sentia o coração disparando e a adrenalina subindo. "O que está acontecendo? Eu não posso ir a lugar nenhum." Luiz, um amigo próximo de Rafael, estava entre a multidão. "Rafael, escuta! Você tem que se afastar! Eles estão atrás de você!" Ele gritou, mas a tensão já havia tomado conta da sala. Rafael olhou para Miguel, que parecia calmo, mas com os olhos alertas. "O que eles querem de mim?" A pergunta saiu em um fio de voz, quase um sussurro. "Precisamos sair agora!" Miguel respondeu, puxando Rafael para longe dos olhares ansiosos. Mas David continuava próximo, segurando a mão de Maraia, seus olhos grandes de medo. Rafael sentiu a dor na separação, um nó de desespero crescia em seu peito. E aí, algo inesperado aconteceu. Maraia olhou para Miguel com uma nova determinação. "O que você sabe que não me contou? O que está acontecendo aqui?" Ela desafiou, sua voz agora firme. Miguel hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. E com um movimento rápido, ele se virou para os homens atrás dele. "Isso não é o que você pensa. A verdade está mais próxima do que imagina." O ar parecia pesado, quase como se o tempo estivesse parando. Uma explosão de luz invadiu a sala, uma forte claridade que fez todos fecharem os olhos. O barulho foi ensurdecedor, um estrondo, como se o teto estivesse desmoronando. E Rafael se viu jogado ao chão, a confusão tomando conta novamente. Quando a luz se dissipou, ele se levantou, atordoado. A primeira coisa que viu foi David, de pé, acenando nervosamente com a mão. O rosto pálido de terror,
Mariah estava próxima, mas Miguel havia desaparecido. Os homens de preto também não estavam mais lá. A galeria de convidados, que antes observava o desenrolar do drama, agora estava imóvel. Um misto de perplexidade e assombração naqueles rostos bem vestidos. Rafael sentia a adrenalina correr em suas veias. A sala estava mudando, mas a verdade ainda o eludia. Uma nova camada de segredos estava se formando, e tudo o que ele acreditou até ali parecia prestes a ruir. Ele olhou para David, cujos olhos brilhavam com a inocência de quem ainda não entendia a gravidade do que estava acontecendo. "O que foi aquilo, papai?" O eco daquela voz o cortou como uma faca. Rafael se sentiu perdido, sem respostas, enquanto um novo mistério se formava diante dele. O que viria a seguir? Rafael olhou para David, o coração disparado e a mente em confusão. "O que foi aquilo, papai?" O pequeno estava perplexo, buscando explicações no rosto do pai, que se mostrava uma tempestade de emoções. Dentre o caos, o pedido de Miguel ecoou em sua mente, sem dar trégua. Havia um irmão. E se sim, por que tudo isso estava acontecendo agora? Precisava de respostas. Mas, antes que pudesse processar tudo, o silêncio foi interrompido por um barulho ensurdecedor. Um vidro se estilhaçando de maneira abrupta. O som cortou o ar como uma faca, e todos os olhares recaíram na direção da confusão. A porta estava aberta, e um grupo de homens mascarados adentrou o salão, armados e com expressões intimidantes. O clima elegante tornou-se um campo de batalha em segundos. "Fiquem onde estão!" gritou um dos homens, em um tom autoritário, a voz ressoando por entre as paredes ornamentadas do salão. A sala explodiu em gritos e movimentos desordenados. Rafael agarrou a mão de David, puxando-o para mais perto. Mariah estava ali, entre os convidados agora apavorados, enquanto o grupo se movia com precisão. Era nítido que eles tinham um objetivo, e Rafael pressentiu que estava no centro de tudo. Rafael Almeida, o homem à frente, um colossal de terno escuro, apontou para ele. O olhar penetrante fez Rafael sentir o sangue gelar em suas veias. "Temos uma conta a acertar. Você sabe do que estamos falando." A tensão era palpável. Rafael não tinha ideia do que ele estava querendo dizer. O que havia feito? O que ele sabia? "Eu não sei do que você está falando." Rafael respondeu, a voz tremendo. "Você está me dizendo que não sabe?" O homem se aproximou, sorrindo de forma fria. "Apenas porque você se escondeu atrás de uma fortuna não significa que esteja seguro. Nós vamos resolver isso agora." De repente, enquanto Rafael tentava entender a situação, algo mais chocante aconteceu. Um tiro ecoou pelo salão. Cada um dos presentes ficou paralisado. O homem ao seu lado caiu no chão. Rafael encarou em pânico, reconhecendo o homem que aparentemente tinha sido o alvo. Miguel! O corpo dele estava em uma poça de sangue, a vida esvaindo-se rapidamente. Maria gritou. David estava segurando-a, mas seu olhar estava fixo na cena. Os homens mascarados eram como sombras que se moviam rapidamente, enquanto a sala se transformava em um caos absoluto. Os convidados estavam agora em um frenesi, fugindo em todas as direções, desesperados. A dor no peito de Rafael se intensificou. Miguel, seu pai? O único que poderia ter respostas. E agora ele estava... O desespero tomou conta. As paredes do salão pareciam fechar-se sobre ele. Rafael se sentia paralisado, sua mente rodeada de confusão. David puxou a mão dele. Papai, vamos! O garoto, com a inocência de apenas 10 anos, não entendia a gravidade da situação,
mas sua voz o fez reagir. Rafael viu os homens se aproximando e, em um impulso, pegou David pela mão. Vamos! Rápido! Ele gritou, puxando o menino em direção a uma saída lateral, sem saber se era o caminho certo. Mas havia uma urgência que não podia ignorar. Miguel, a verdade, o novo irmão, tudo estava se desmoronando, e ele precisava se proteger e proteger David. Enquanto corria, Rafael olhou para trás e viu a cena distorcida pelo medo. O que eles queriam? E o que Miguel realmente sabia? A pergunta assombrava sua mente, e cada passo parecia levá-lo mais para um abismo de mistérios não resolvidos. A saída estava próxima, e a luz do luar se destacava naquele caos escuro. Mas Rafael não sabia que o verdadeiro perigo ainda estava por vir. Ao cruzar a porta, algo o atingiu como um tiro em plena noite, e ele percebeu que a verdade que buscava poderia ser ainda mais mortal do que os homens que os perseguiam. Sabia que não poderia voltar atrás. A vida que conhecia havia mudado para sempre. E a revelação do que realmente estava em jogo apenas começava a aflorar. Rafael e David estavam quase na saída quando a confusão tomou novos rumos. O som do vidro quebrando ainda ecoava em sua mente. Rafael puxava seu filho apertado, a adrenalina disparando em seu corpo, mas algo mudou no árbitro do caos. Diante deles, uma figura conhecida surgiu das sombras, como um fantasma do passado. Era Helena. Rafael! A voz dela ressoou, clara como cristal, mas envolta em um tom de desespero. Ela estava ali, vestida com um vestido longo que parecia deslocado naquela cena, seus olhos brilhando com uma urgência desesperadora. Rafael parou, um misto de raiva e confusão tomando conta dele. O que você está fazendo aqui? Eu posso explicar. Ela olhava para David, que estava sem entender. Uma dor no peito se formou em Rafael, uma mistura de amor e traição. Helena e ele haviam sido tudo, até que a vida se desdobrou em caminhos estranhos. Escute-me! Eles não vêm só por você. Eles vêm por mim também. Ela ofegava, quase em lágrimas. A pressão aumentava. Os homens mascarados pareciam se aproximar, seus rostos inexpressivos. Rafael sentia a urgência gritando nos seus ouvidos. Mas a presença de Helena paralisava sua mente. Ele não conseguia entender. Por que ela estava ali? Por que havia retornado exatamente naquele momento? Rafael, eu entendo que você esteja confuso, mas a situação é muito mais perigosa do que você imagina. O desespero na voz dela o atingiu como uma flecha. Ele queria fugir, mas a necessidade de respostas o mantinha fixo. Você sabia de tudo isso? A raiva irrompeu. Por que não me falou? O que está acontecendo, Helena? Gritou, os olhos transbordando de emoção. Cada palavra que ela dizia ecoava a traição, uma ferida aberta. Por que eu não sabia? Ela gritou de volta e uma parcela de verdade se refletia em seu olhar. Eu fui forçada a ficar longe. Minha família está envolvida e agora eles querem acabar com tudo. A explicação dela desconcertou Rafael e a dor foi aguda. Uma mistura de memórias e arrependimento o atingiu com força. David, em pé entre eles, olhava de um para outro. O pequeno estava angustiado. Papai, o que está acontecendo? O olhar inocente do filho fez o coração de Rafael apertar ainda mais. Ele queria proteger David, mas tudo parecia fora de controle. Nem mesmo o tempo de resposta havia chegado. Uma brisa que parecia mais um presságio percorreu a sala, seguida de um estrondo profundo. As luzes piscaram e antes que Rafael pudesse entender, as portas foram arrombadas.
A entrada foi invadida por figuras vestidas de preto, não só os homens armados, mas agora com uma presença muito mais temida. Vimos você, Helena! A voz de um dos novos homens cortou o ar. Rafael sentiu a fúria crescente ao ver os rostos de quem ele nunca imaginou estar envolvido. Eles eram pessoas do passado, colegas de negócios que se tornaram sombras em sua memória. Você não pode se esconder mais. Não, você não podem fazer isso! Helena gritou, sua voz agora desesperada. Rafael sentiu o sangue ferver. O que era tudo isso? As conexões estavam se fechando e a matriz de mentiras se tornava um emaranhado difícil de decifrar. Quando ele olhou para Helena novamente, algo nos olhos dela estava diferente. Um brilho que não era de medo, mas de determinação. Rafael, a verdade é mais obscura do que você pode imaginar. Eu sou mais do que você pensa. Eu sou parte disso. A revelação a atingiu em um sussurro. Um golpe que paralisou Rafael. O tempo parecia parar. A sala em caos se tornou um turbilhão de vozes, mas tudo que Rafael podia ouvir era o eco das palavras de Helena. Parte disso? Como assim? Estava tudo se desvanecendo em confusão, e a ideia de um passado compartilhado se tornava um labirinto sem saída. Ele tinha que entender. Ele precisava de respostas. Mas antes que pudesse perguntar, uma nova explosão de luz ofuscou tudo novamente. O chão tremeu sob seus pés, uma fissura se abriu, engolindo os presentes e deixando uma festa de caos. Rafael, agarrando David e sentindo a mão de Helena na sua, percebeu que o mundo estava mudando novamente. Ele estava prestes a descobrir que o jogo que eles estavam jogando era muito mais perigoso do que imaginara. E no fundo, ele começou a entender. Tudo o que acreditava saber poderia muito bem ser uma ilusão. O que viria a seguir? Não havia como voltar atrás. Rafael e David estavam quase na saída quando o chão tremeu. O som da explosão ainda ressoava em seus ouvidos. A luz tinha piscado antes de tudo ficar escuro e caótico. Ele se virou novamente para Helena. A expressão dela era uma mistura de medo e urgência. Rafael! Ela gritou enquanto o caos aumentava ao redor. Ele sentiu o coração disparar. A presença dela, inesperada e pressionada, o pegou desprevenido. Ele não tinha tempo para o passado. Mas ainda assim, ali estava ela, agitada e desesperada. Helena, agora não! Temos que sair! A adrenalina fazia sua voz ecoar. Mas algo no olhar dela o dizia que ela tinha algo mais a revelar. Por favor, escute! Ela fez uma pausa, respirando pesadamente. Não é apenas sobre você e David, Rafael. Tem algo muito pior em jogo. Algo que você não sabe. O olhar de Helena estava fixo no fundo do salão, onde os homens mascarados se organizavam em formação, como predadores prontos para atacar. Rafael sentia que o tempo estava se esgotando. E o que pode ser tão grave? Ele perguntou, a frustração transparecendo. Estamos em perigo aqui? Eu sou irmã de Miguel. Ela soltou as palavras como se tivessem o poder de explodir tudo ao redor. Rafael ficou paralisado. O quê? A incredulidade disparou nele como um relâmpago. Meu sobrenome é Silva. Nossa família tem uma história longa e complicada. E eles querem acabar com isso. O desespero nos olhos de Helena era palpável.
impalpável. Rafael sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Eles me forçaram a ficar longe, mas eu nunca quis. Rafael, tudo está conectado. Mas antes que pudesse absorver a bomba que havia lhe sido lançada, a nova equipe de homens mascarados se movia como vultos em direção a eles. Rafael puxou David mais para perto, a necessidade de protegê-lo gerando um impulso quase animal dentro de si. "Precisamos ir!" Rafael gritou enquanto o grupo de homens se aproximava. As palavras de Helena ainda ecoavam em sua mente, mas a urgência dava lugar ao instinto. Ele começou a se mover em direção à saída lateral, trancando na mente a ideia de que, de alguma forma, uma parte de seus segredos na verdade se entrelaçavam. "Rafael!" Helena chamou, sua voz cortando a confusão. "Se você sair agora, estará jogando tudo fora. Você não sabe o que está em jogo." Ela estava implorando, mas as palavras pareciam se perder no tumulto. "Helena, não temos escolha." Ele respondeu, correndo. O conflito estava nas sombras, mas a visão de David, com medo em seu olhar, era tudo o que importava. E então, uma surpresa chocante. Uma terceira figura emergiu da penumbra. Era Miguel, apoiado em uma parede, o olhar quase distante. Rafael congelou. "Miguel, você está vivo!" A incredulidade quase fez sua voz falhar. Miguel estava coberto de sangue, mas ainda em pé, com uma expressão de dor. "Não é o que parece", Miguel gritou, a voz dele cortando o caos. "Eles não só querem Rafael e David, eles querem destruição. A família de Helena e a minha estão ligadas por séculos de segredos." O pânico se espalhou pela sala enquanto a multidão olhava, ora em expectativa, ora em medo. Rafael mal podia acreditar. Como isso é possível? Ele se perguntou, o turbilhão de emoções quase o sufocando. Tudo estava mudando, e por um momento, a realidade lhe parecia surreal, como um filme mal dirigido. Mas o que realmente o paralisava era a revelação de que sua vida, sua verdadeira identidade, estava ligada a coisas que ele nunca poderia imaginar. Seria apenas um peão no jogo de uma escolha antiga? Os homens se aproximaram rapidamente. As intenções deles se tornavam mais claras. "Se não pararem, todos vocês vão se arrepender", dissera um dos homens mascarados. E em um instante, tudo ficou escuro novamente. Rafael sentiu que a necessidade de fugir estava se misturando à certeza de que estava cercado. E enquanto o pânico crescia, a verdade permanecia enterrada sob camadas de segredos. O que mais ele não sabia? Rafael lançou um olhar desesperado para David, e por um momento, tudo o que havia construído pareceu desmoronar em um grito silencioso por ajuda. E ali, em meio ao horror, a pergunta ressoou em sua mente. Será que o que restava seria suficiente para salvá-los? Rafael lançou um olhar desesperado para David, o coração pesando no peito. A presença ameaçadora dos homens mascarados parecia se intensificar, enquanto o apelo de Helena ainda ecoava em sua mente. "Rafael, escute, isso é maior do que você imagina." As palavras dela cortaram o ar, mas a urgência do momento puxava-o para fora daquela sala. Então, tudo aconteceu muito rápido. Um barulho ensurdecedor estourou atrás deles, como se uma parede inteira tivesse desmoronado. Foi como um golpe. A luz brilhante se desfez em fragmentos, e o chão sob os pés do Rafael começou a tremer. Uma sombra escura avançou. Os homens ameaçadores estavam prestes a alcançar. Rafael agarrou Davi e puxou Helena para correr. Mas no meio da confusão, tudo se cristalizou.
Entre as sombras e os gritos, Miguel, com um olhar profundo, levantou a mão. Parem! Seu grito ressoou como um último apelo. E então, em um instante que pareceu durar uma eternidade, um relâmpago de dor cortou o ambiente. A luz branca se transformou em uma explosão de sombras. Um dos homens mascarados caiu ao chão e os ajustes repentinos da realidade causaram um segundo de hesitação. Rafael se virou para Miguel, preparado para questionar, mas ele estava ali, agachado, a mão ferida e a boca contraída numa expressão de dor. Foi então que o destino brincou com eles de uma forma cruel. Helena, puxada pela adrenalina e pela urgência, saiu da linha de visão de Miguel. Nesse instante, todos percebem que ela simplesmente não era quem dizia ser. Os olhos de Miguel se arregalaram e sua voz congelou o ar. Helena, não! Rafael, tomado pela confusão, prestou atenção àquela cena. O que você quer dizer? O que está acontecendo? A urgência estava em sua voz, mas o chão sob seus pés parecia se mover cada vez mais rápido. E então, o que pareceu ser o clímax de uma cena de tensão tornou-se uma explosão de revelações. Helena olhou diretamente nos olhos de Miguel e suas feições mudaram numa fração de segundo, como se estivesse se libertando de um fardo que carregava há muito. Eu não sou só uma irmã, Miguel. A voz dela, antes hesitante, agora estava carregada de arrogância. Eu sou a única herdeira da família Silva. Tudo isso foi um plano, uma armadilha para pegar você e Rafael. Todos esses anos me escondendo. O impacto da revelação atingiu a sala como um soco. Rafael ficou paralisado. O quê? Você estava me manipulando? O frio na barriga era intenso. Todas as interações deles, tudo o que havia construído, agora parecia manchado por uma traição profunda. Helena sorriu. Um sorriso que não era de felicidade, mas de vitória. Muito mais do que isso, Rafael. Eu sou o verdadeiro cérebro aqui. Estava apenas esperando o momento certo para revelar tudo. Com cada palavra, Rafael sentiu o mundo desmoronar. Ele olhou para David, que estava apertando a mão dele com força, sem entender, mas sentindo o clima tenso. Papai, por que ela falou assim? A inocência do garoto atingia um ponto que tornava a traição ainda mais dolorosa. E do fundo de sua desolação, Miguel, ainda no chão, gritou: então você estava por trás de tudo. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Sua mãe? Você não sabe o que realmente aconteceu. A revelação do sobrenome de Helena, a verdadeira identidade dela, como peça crucial no jogo que estava sendo jogado, estremeceu Rafael. As reviravoltas continuavam. O chão estava prestes a desabar. Mas o peso da verdade esmagava o coração de Rafael. Ele não sabia em quem confiar. Ele olhou para Miguel, que agora tinha um ferimento na perna, se esforçando para se levantar. A sala estava abarrotada de tensão. Os homens ainda atrás deles aguardavam a próxima jogada. Enquanto o caos se descortinava, o que mais poderia ser esperado? Rafael sentia que o chão sob seus pés não era real. A batalha estava apenas começando. Segredos e mentiras se entrelaçavam, e ele estava no centro de tudo, com David à sua mercê, a verdade ameaçando consumir os laços mais preciosos que tinha. O que você realmente quer de mim, Helena? Os olhos de Rafael estavam fixos nela, sem saber que, ao perguntar, poderia estar cavando a própria sepultura. Somente mais dor e desespero poderiam seguir aquelas revelações. E a pergunta que agora pairava no ar estava longe de ser respondida.
Rafael lançou um olhar desesperado para David, o coração pesando no peito. A presença ameaçadora dos homens mascarados parecia se intensificar, enquanto o apelo de Helena ainda ecoava em sua mente. Rafael, escute! Isso é maior do que você imagina! As palavras dela cortaram o ar, mas a urgência do momento puxava-o para fora daquela sala. Então, tudo aconteceu muito rápido. Um barulho ensurdecedor estourou atrás deles, como se uma parede inteira tivesse desmoronado. Foi como um golpe. A luz brilhante se desfez em fragmentos, e o chão sob os pés de Rafael começou a tremer. Uma sombra escura avançou. Os homens ameaçadores estavam prestes a alcançar. Rafael agarrou Davi e puxou Helena para correr. Mas no meio da confusão, tudo se cristalizou. Entre as sombras e os gritos, Miguel, com um olhar profundo, levantou a mão. Parem! Seu grito ressoou como um último apelo. E então, em um instante que pareceu durar uma eternidade, um relâmpago de dor cortou o ambiente. A luz branca se transformou em uma explosão de sombras. Um dos homens mascarados caiu ao chão. A sala mergulhou em um silêncio perturbador, o choque ressoando em cada canto. Rafael se virou para Miguel, preparado para questionar, mas ele estava ali, agachado, a mão ferida e a boca contraída numa expressão de dor. Foi então que o destino brincou com eles de uma forma cruel. Helena, puxada pela adrenalina e pela urgência, saiu da linha de visão de Miguel. Nesse instante, todos perceberam que ela simplesmente não era quem dizia ser. Os olhos de Miguel se arregalaram e sua voz congelou o ar. Helena, não! Rafael, tomado pela confusão, prestou atenção àquela cena. O que você quer dizer? O que está acontecendo? A urgência estava em sua voz, mas o chão sob seus pés parecia se mover cada vez mais rápido. E então, o que pareceu ser o clímax de uma cena de tensão tornou-se uma explosão de revelações. Helena olhou diretamente nos olhos de Miguel e suas feições mudaram numa fração de segundo. Como se estivesse se libertando de um fardo que carregava há muito. Eu não sou apenas uma irmã, Miguel. A voz dela, antes hesitante, agora estava carregada de arrogância. Eu sou a única herdeira da família Silva. Tudo isso foi um plano, uma armadilha para pegar você e Rafael. Todos esses anos me escondendo. O impacto da revelação atingiu a sala como um soco. Rafael ficou paralisado. O quê? Você estava me manipulando? O frio na barriga era intenso, uma mistura de raiva e a sensação de traição. Helena sorriu, um sorriso que não era de felicidade, mas de vitória. Muito mais do que isso, Rafael, eu sou o verdadeiro cérebro aqui. Estava apenas esperando o momento certo para revelar tudo. Com cada palavra, Rafael sentiu o mundo desmoronar. Ele olhou para David, que estava apertando a mão dele com força, sem entender, mas sentindo o clima tenso. Papai, o que está acontecendo? A inocência do garoto atingia um ponto que tornava a traição ainda mais dolorosa. E do fundo de sua desolação, Miguel, ainda do chão, gritou: então você estava por trás de tudo! A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Sua mãe, você não sabe o que realmente aconteceu. As reviravoltas continuavam. O chão estava prestes a desabar,
mas o peso da verdade esmagava o coração de Rafael. Ele não sabia em quem confiar. Ele olhou para Miguel, que agora tinha um ferimento na perna, se esforçando para se levantar. A sala estava abarrotada de tensão. Os homens, ainda atrás deles, aguardavam a próxima jogada. Enquanto o caos se descortinava, o que mais poderia ser esperado? Rafael sentia que o chão sob seus pés não era real. A batalha estava apenas começando. Segredos e mentiras se entrelaçavam e ele estava no centro de tudo, com David à sua mercê, a verdade ameaçando consumir os laços mais preciosos que tinha. E o que você realmente quer de mim, Helena? Os olhos de Rafael estavam fixos nela, sem saber que, ao perguntar, poderia estar cavando a própria sepultura. Mas então, de repente, o clima mudou novamente. Um dos homens mascarados fez um movimento brusco, lançando uma bomba de fumaça para o chão. O ar ficou pesado, e o caos maior do que nunca tomou conta. As pessoas começaram a tossir e a se debater, enquanto a fumaça cobria tudo. Rafael conseguiu ver Miguel se debatendo, e no meio da confusão, ele viu Helena se afastar com um sorriso enigmático, quase triunfante. Você nunca soube, Rafael. Nunca soube quem você realmente é. Ela gritou, suas palavras ecoando. Os olhos de Rafael se arregalaram. O que ela queria dizer? Ele correrá? David estava apavorado ao seu lado, e a insegurança crescia. Então, em meio à fumaça, uma forma feminina estourou, e Rafael reconheceu a mulher. Era a sua mãe, Clara. Rafael, eu estou aqui! A voz dela penetrava na confusão. Mas ele não conseguiu acreditar. Clara, que ele pensou estar morta por anos. O sentimento de choque tomou conta. O que mais ele não sabia sobre sua vida, sobre sua família? Você não pode! Clara gritou, avançando, mas a fumaça logo a engoliu. Rafael sentiu o chão tremer novamente, e o que foi um momento familiar se tornou uma nova queda nas trevas. As verdades que lhe foram negadas estavam prestes a explodir. E para Rafael, a única coisa que restava era o medo do que a próxima verdade poderia trazer. Rafael estava em choque, a fumaça o envolvia, escondendo as figuras ameaçadoras que se aproximavam. Ele estava agarrado a David, que olhava tudo com olhos arregalados, sem entender a gravidade da situação. E quando Clara, sua mãe, apareceu, seus sentimentos se misturaram em um turbilhão. Surpresa, confusão e a incômoda sensação de traição. O que estava acontecendo? Rafael! Clara gritou, mas o som parecia distante em meio ao caos. Ele queria correr até ela, mas as palavras de Helena ecoavam em sua mente. Você não sabe quem realmente é. O caminho estava fechado, e ele sentiu o terror tomando conta de seu corpo. Vamos, David! Atrás de mim! Rafael puxou o garoto com força, mas o olhar de David estava fixo em Clara. Papai, é verdade? Ela é sua mãe? Havia uma mistura de inocência e necessidade de respostas no rosto do menino. O coração de Rafael apertou. Agora não, David. Temos que sair. Antes que pudesse continuar, o estrondo de vidro quebrando ecoou. Uma parede inteira pareceu ceder, e figuras vestidas de preto emergiram da fumaça como sombras em um pesadelo. Rafael instintivamente se colocou à frente de David. Ele olhou em volta, tentando encontrar uma saída, o pânico aumentando com cada segundo que passava. Então, tudo aconteceu rápido demais. Uma das figuras se adiantou, a capa da fumaça desgrenhando-se ao redor deles. Vamos acabar com isso! Vamos! Gritou um dos homens, avançando em direção a Miguel,
que se esforçava para se levantar. Rafael quase gritou. Um desejo de proteger Miguel que não fazia sentido em meio ao desespero. Miguel, com dificuldade, levantou a mão. Cuidado! Mas já era tarde. Um tiro disparou, atravessando a sala. O som ecoou como um trovão. O corpo de Miguel caiu e Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não! A palavra escapuliu da boca de Clara, que correu na direção de Miguel. Ele não pode morrer! Você não entende o que está em jogo. A voz dela soava como um lamento, mas foi interrompida por outro tiro. A cena agora, uma tortura visual. Rafael olhou para David, que estava em choque, e sentiu um nó se formar em sua garganta. Temos que sair agora! Ele puxou David, tentando afastá-lo, enquanto tentava entender por que tudo estava desmoronando. Helena estava agora mais distante, mas o olhar dela queimava em sua mente. O que ela queria de verdade? Rafael, escute! Clara gritou desesperada, enquanto se afastava de Miguel, que estava se contorcendo no chão. Miguel estava escondendo segredos. Eu não sabia. Ela parecia estar fora de si. A fumaça parecia absorver as vozes até que apenas uma conversa existisse. O passado, o presente e o futuro, entrelaçados em traições e segredos. Foi nesse momento que a verdade finalmente se revelou. Clara! Miguel gritou com a voz rouca. Você precisa dizer a ele a verdade sobre quem ele realmente é. Rafael virou-se, paralisado. O que você está dizendo? Eu sou seu irmão. Miguel revelou cada palavra carregando uma carga explosiva. Eu sou o verdadeiro herdeiro da família Silva. A família que você pensou que era sua, Rafael. Tudo isso foi uma mentira. Nós somos os filhos, você e eu. A sala parecia girar e Rafael se sentiu tonto. David olhava para os dois com confusão. O quê? Como assim? O desespero repentino cortou o ar, como se um buraco estivesse se abrindo sob seus pés. Você não pode estar falando sério, Rafael gritou, sua mente lutando para entender. Diriam que tudo à sua volta era uma ilusão? E Helena, a irmã que ele nunca soubera que tinha, era agora uma peça nesse quebra-cabeça mortal. Enquanto a compreensão começava a se estabelecer, a luta pelo poder, pelas verdades e mentiras, agora se tornava uma batalha pela sobrevivência. O que era real? O que eram os laços que os uniam, se tudo o que conheciam poderia desmoronar de uma hora para outra? E assim, enquanto as luzes piscavam e o drama se desenrolava, Rafael percebeu que a única saída era enfrentar esse novo e horrível jogo. A tempestade estava apenas começando e ele não tinha certeza de quem poderia confiar. Então, ainda segurando David pela mão, ele se preparou para o que estava por vir. O que mais poderia ser revelado nessa noite? Rafael estava em choque. O mundo ao seu redor se desdobrava em caos e desespero. Miguel, ferido no chão, olhava para ele com uma intensidade que revelava a urgência da situação. Rafael, precisamos de você. A verdade não é o que você pensa. Mas enquanto ele falava, a fumaça se tornava cada vez mais densa, cortando a visão e o ar. Quem você realmente é? Rafael gritou, a necessidade de respostas o fazendo avançar. Ele se virou para Helena, que agora estava desconectada. Como uma marionete rompendo os fios. Você me usou. Você sabia de tudo. Helena não desviou o olhar. Eu não tive escolha, Rafael. Era a minha vida ou a deles.
A calma nas palavras dela se chocava com a fúria em seu interior. Mas antes que pudesse continuar, uma nova explosão de luz emanou do fundo da sala, fazendo todos os presentes levarem as mãos aos olhos. O barulho ensurdecedor ecoou e a tensão na atmosfera aumentou. Rafael se virou, tentando encontrar uma saída para ele e David. O garoto, com seus olhos assustados, estava quase em estado de choque. Papai, o que está acontecendo? Ele segurou a mão do pai com toda a força, buscando segurança no meio do caos. Rafael não sabia como responder. Tudo vai ficar bem, David. Confia em mim. Mais gritos, mais movimentação, e a sala parecia se agitar ainda mais. Miguel, ferido, tentava se levantar, mas as forças o abandonavam. Não podemos deixar isso acabar assim. O que está em jogo é maior do que nossas vidas. Ele olhava desesperadamente para Rafael, notando que cada segundo contava. Rafael decidiu. Ele precisava se mover. Puxando David pela mão, ele gritou para Miguel: "Venha! Você também! Precisamos sair daqui!" Porém, no exato momento em que ele se virou, um dos homens de preto disparou, e o som do tiro parecia ecoar por todo o edifício. O impacto foi devastador. Miguel caiu novamente, sua expressão se contorcendo de dor. "Eu não posso deixar tudo assim", disse, quase sem fôlego. "A verdade sempre encontra uma saída, Rafael." E ali, no meio do desespero, a verdade começou a surgir entre as sombras. Rafael parou. "A verdade? Que verdade?" A cada palavra, a sensação de algo muito maior, envolvendo todos eles, se solidificava. O que mais ele não sabia? O que mais estava em jogo? "Rafael, confie em mim!" Clara, sua mãe, começou a avançar. Mas Rafael levantou a mão. "Mãe, você está aqui e eu não sei o que fazer." A emoção inundou suas vozes. Mas quando olhou para David, viu confiança e inocência, e isso o fez agir. Em um momento de clareza, Rafael gritou: "Todos, parem! Precisamos nos unir." As palavras ressoaram, e um silêncio inquietante tomou conta da sala. Ele viu os olhares se voltarem para ele, intrigados e cautelosos. "Podemos resolver isso juntos", ele continuou. "Se a verdade é tudo o que temos, então vamos enfrentá-la." Os homens armados hesitaram, e Rafael se percebeu dentro de um jogo tão maior do que ele poderia compreender. A fumaça clareou, e em meio a tudo, Harris, um dos atacantes, parou, surpreendido. "O que você está falando? Achou que ficaria tranquilo enquanto a verdade se escondia?" Rafael viu uma oportunidade. "Não estamos aqui para brigas. Vamos expor tudo. Sabemos que tudo que vivemos é uma mentira. Vamos abrir as cartas agora." A audácia em sua voz soou como uma fraqueza, mas Rafael não se importava. Enquanto os olhos se fixavam nele, uma voz ecoou no fundo: "Seja rápido, Rafael." Era Miguel, suas palavras carregadas de urgência. E em um momento, Rafael entendeu. Ele poderia escolher a escuridão ou a verdade. Ele escolheu a verdade. "Me escutem, este é o momento para todos nós. Não precisamos viver nas sombras. As revelações ajudariam a curar mais do que feridas." Rafael sentiu um novo propósito em seu ser. Uma centelha de esperança emerge em meio à escuridão. E ali, entre verdades, mentiras e o eco da história de cada um deles, uma nova chance surgiu. Mas a pergunta pulsava: seriam eles suficientemente fortes para enfrentá-la juntos ou
o peso do passado continuaria a perseguir suas vidas. Se você está tão envolvido quanto eu nesta história incrível, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impressionante. Não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esta é a hora de mostrar seu apoio. Vamos juntos construir essa comunidade.